Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre um novo recurso que chegou no .NET 8/ASP.NET 8 aí, que vai ajudar bastante a complementar aquela parte de injeção de dependências que a gente já viu no curso Dominando Injeção de Dependência, e também alguns paralelos aí que eu já fiz aqui no canal, né, como o famoso vídeo aí, polimorfismo no lugar de if, né, que é uma das regras do Clean Code e que foi muito polêmico. Eu vou mostrar como resolver o problema de ifs aqui com o Kid Services. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, e nesse canal eu falo sobre programação e tecnologia de uma forma simples e descomplicada. Se você está conhecendo o nosso canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito no nosso trabalho mesmo. Agora bora lá, dar um mergulho aqui no Rider e ver um pouco mais sobre o Kid Services. Bom, pessoal, antes de partir para essa parte aqui, o que é importante a gente entender, né? Como funciona o básico da injeção de dependência aqui no .NET, né? Para que serve a injeção de dependência, e voltar um pouquinho na parte onde eu comentei sobre interfaces, sobre Dependency Inversion Principle, né? O princípio da inversão de dependência, que também é muito importante para a gente na parte de Solid, aí, na parte de arquitetura, e entender um pouco mais aonde que essa novidade aqui faz sentido. Então, para começar, a gente pode fazer isso tudo num arquivo só aqui como demo, mas no dia a dia você vai separar isso em diferentes arquivos, né? Mas no vídeo de if, por exemplo, eu mostrei para vocês a implementação, né? O Public Interface iPayment. Eu criei uma interface de pagamento chamada de iPayment, e dentro dessa interface aqui a gente tinha um método pay só, tá? Não vem ao caso a implementação disso aqui. E a gente tinha depois um public class credit card payment, fazia a implementação desse iPayment, obviamente com o void pay aqui, tá? E a gente tinha também um Pix payment aí, e assim sucessivamente, né, os métodos de pagamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram assistir esse vídeo também, onde eu falei de polimorfismo no lugar de if, que é super importante, super legal. Mas sim, basicamente a gente quer ter várias implementações de um mesmo método, tá? Várias versões aí de um mesmo método, no lugar de ficar chaveando aqui dentro, né? Então, ao invés de ter só uma classe chamada payment, né, um public class payment, e dentro do método pay dele, a gente ter um if aqui, né? If, tipo pagamento, igual credit card. Às vezes a gente ter algo assim aqui dentro, é preferível que a gente utilize várias implementações para uma mesma classe, né? Um override nessas classes que eu mostrei lá também, ou uma interface e várias implementações. E aí, nos nossos objetos, a gente depende da abstração, que é a interface, e não da implementação, que são as classes, tá? Então, basicamente, se a gente tivesse aqui um public class order, tá? Uma classe de pedido para fazer os nossos pedidos, a gente poderia ter uma propriedade do tipo iPayment, payment, e depois, em algum lugar do nosso código aqui, a gente poderia ter a instância, né, dessa classe, desse order, new order, e o order.payment igual a new credit card payment, por exemplo. Assim como a gente poderia ter o Pix payment aqui e assim por diante. Então a gente tem como a gente depende de uma abstração, a gente pode ter várias implementações dela, tá? E aí no vídeo em si, vocês comentaram bastante, né? Vocês tiveram bastante a dúvida da questão assim, tá, eu não vou ter o if aqui dentro, mas em algum lugar eu vou ter que ter o if, né? Concorda que em algum lugar eu vou ter que ter o if? Concordo que em algum lugar você vai ter que ter o if, né? E a premissa daquele vídeo lá em si era não ter essa tomada de decisão, né? Não ter isso separado, porque isso aqui, ó, uma classe simples, se precisar jogar fora e criar de novo é fácil, se precisar testar é fácil, então vale bem mais a pena. E a premissa era não ter aquele monte de if aqui dentro do void pay, não significa que a gente não vai ter if em lugar algum da nossa aplicação. Mas aí assim, a gente chega mais adiante, a gente tem que resolver essas dependências de alguma forma, tá? E uma forma que a gente tem de resolver essas dependências é receber elas através de serviço. Então, por exemplo, aqui no map get, eu posso receber um iPayment, tá? Payment. Eu posso melhorar até isso aqui, encara isso aqui como um payment service. Deixa eu até colocar aqui um payment service para ficar mais interessante aqui, como um serviço de pagamento e não como só uma classe, tá? Então, serviço de pagamento via cartão de crédito, serviço de pagamento via Pix, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem esse cenário aqui, a gente quer receber esse pagamento e aqui eu tenho o payments/credit card. Tem um pagamento aqui, um map post, beleza? Payments/credit card, e aqui eu tenho a implementação desse método. Aonde está o problema aqui agora, tá? Eu posso receber um iPayment Service aqui, uma interface que eu não sei o que é, ou eu posso receber direto ao nosso serviço Credit Card Service.
tá? Eu posso receber também uma instância do nosso serviço aqui, ou pelo menos poderia receber isso aqui antigamente. Só que, de novo, eu tô travado uma implementação, né? Algo físico aqui, algo muito hard-coded desse item. E se eu quiser fazer algo mais genérico, se eu quiser fazer um pagamento, né? Um payments só direto pro post e quiser ter algo um pouco mais genérico com iPayment, eu já ficaria um pouco mais restrito nesse caso aqui. Aonde que entra, então, a parte dos Keyed Services, tá? Então, a escrita dele é Keyed Services, tá? Então, Keyed Services. E se você já acompanhou a parte de injeção de dependência, né? Se você já pegou essa parte em algum lugar, seja comigo, nos cursos onde eu mostro, ou em qualquer outro lugar, você vai ver que essa injeção que a gente tem aqui, essa resolução, na verdade, né? Essa recebimento de uma instância aqui que a gente tem, ela deriva de um item passado, de um item anterior, que era o From Services. Então, a gente poderia especificar aqui o From Services. Então, esse é o recurso antigo que a gente tinha. Só que com a evolução do ASP.NET, né? Isso vale hoje tanto para os minimal APIs quanto para os controllers. Com a evolução do ASP.NET, eles droparam essa necessidade aqui. Então, o ASP.NET ele é inteligente o suficiente para conseguir encontrar, por exemplo, essa dependência, para conseguir trazer esse serviço para você, desde que ele esteja resolvido. Então, hoje a gente não precisa mais do From Services, mas é importante a gente saber que ele existe. E no caso do Keyed Services, a gente precisa desse serviço. Então, vamos supor que eu venho aqui, ó, e vai resolver a minha dependência. Então, vamos lá. Eu tenho em algum momento da minha aplicação a dependência e eu tenho aqui o builder.services.addTransient. Se vocês quiserem saber mais sobre addTransient, Scoped e Singleton, dá uma olhada no curso de injeção de dependências que eu trato tudo isso lá. E aí eu tenho o Payment Service, pode ser satisfeito tanto pelo Credit Card Service, Credit Card Payment Service, e eu também tenho a resolução dele através do Pix Payment Service. Então eu tenho duas resoluções aqui, ó, eu posso trazer esse serviço tanto para cá quanto esse serviço aqui para cá. Então os dois derivam do Payment Service e os dois podem ser resolvidos dessa forma. Só que agora, obviamente, a gente tem um impasse aqui embaixo, porque quando eu falar From Services aqui, né, que vem de um serviço e eu dou um iPayment Service para ele, ele vai dar um erro em tempo de execução aqui, dizendo assim, olha, eu tenho múltiplas implementações para esse Payment Service, então eu não consigo te dizer, dado essa informação, qual o serviço que você quer utilizar nesse caso. Então aqui entram os Keyed Services, que é, eu vou pegar esse build.services.addTransient aqui, e aí eu vou trocar esse addTransient aqui por addKeyedTransient, tá? A mesma coisa para os Singleton Scoped, normal. Então eu só vou adicionar o keyed aqui. E aqui na frente eu sou obrigado a colocar uma chave. Então eu vou colocar a chave aqui como Credit Card Service e Pix Service. Vou adicionar essas duas chaves aqui. E agora, aqui embaixo, no meu From Services, ao invés de utilizar o From Services, eu uso o From Keyed Service. E no From Keyed Services eu posso informar agora a minha chave. Então eu falo que isso daqui é um Credit Card Service. Posso trazer aqui para cá uma chave do Credit Card Services. E agora aqui sim eu consigo trabalhar com a minha abstração e não com a minha implementação. Então eu não preciso mais fazer isso daqui, ó. Credit Card Service, Payment Service. Preciso mais ter essa implementação aqui. Eu posso partir direto para essa implementação aqui em cima. Mas é claro que se vocês me acompanham aqui, vocês sabem que eu não sou muito amigo da gente trabalhar com strings para esses itens, né? Então eu vi aqui, criei uma string aqui em cima, ó. Criei uma string chamada Credit Card Service, criei uma string chamada Pix Service. C# é case sensitive, então se eu digitar maiúsculo e minúsculo, já vai falhar o nosso exemplo aqui, por exemplo. E se eu vier aqui e digitar alguma coisa errada, um espaço qualquer aqui no nome, a gente sabe que a gente já perdeu todos esses itens. Então assim, o que eu sempre aconselho vocês, ou trabalhar com constantes, né, nesse caso. Então você criar aqui um const string credit card service igual a tal, tá? Ou você criar uma constante, ou também, isso aqui é plenamente possível, você pode passar uma constante para cá, pode passar aqui, pode passar ela aqui embaixo, ou no caso aqui dos Keyed Service, talvez uma abordagem mais elegante seria usar um public enum e payment type, onde a gente tem aqui um payment type, e aqui dentro do payment type a gente tem credit card como 1 e Pix como 2, tá? Então a gente criou um enumerador aqui para esse tipo de pagamento, e aqui a gente pode utilizar ele aqui, tá? Direto no ePaymentType.creditCard. Tá? Então a gente pode fazer isso aqui. Fica muito mais elegante do que você manter isso aqui como uma string, tá? E aqui você tem que lembrar também de usar o paymentType.creditCard. Tá bom? Então, esses são os Keyed Services, é isso que é a novidade do Keyed Services aí no .NET 8, tá? Essa
funcionalidade saiu em novembro do ano passado, tinha conseguido cobrir ela ainda. É uma funcionalidade bem bacana e a principal função dela é permitir que a gente faça isso aqui, né? Que a gente tenha aqui, trabalhe mais com abstração, menos com implementações, né? Que tem essa flexibilidade aqui pra gente, o que é um negócio muito bacana, muito legal. Mas agora, claro, queria ouvir a opinião de vocês aí, o que vocês acharam dessa funcionalidade aí de usar o Kit Services ao invés dos serviços normais, né? E se você já tá vendo alguma visibilidade para aplicação desse recurso aí nos seus projetos, tá bom? Deixe seu comentário aqui pra gente fomentar o assunto, porque isso aí é muito importante pra gente, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.